Meus amigos, muitas pessoas se perguntam se existe uma data certa para a morte das pessoas, para a sua morte, né? Se as coisas estão já prontas e determinadas nesse aspecto. Eu sempre ouço isso, faço questão de dizer de que o que existe na realidade é que todos nós, quando reencarnamos, aqui viemos, estamos vindo dentro de heranças genéticas, não é? Essas heranças vão nos dar uma condição de ter um corpo físico mais forte ou menos forte, mais suscetível a doenças ou menos suscetível, né? E naturalmente, quando chegamos na Terra, existem pessoas que vão cuidar mais de si, de suas próprias saúdes, e outros que serão mais negligentes com sua própria saúde, né? Quando chegamos na Terra também, o que nós pensamos, o que nós fazemos, todas as questões psicossomáticas em algumas pessoas mais forte, em outras pessoas menos forte, mas é algo que também atinge a todos as questões psicossomáticas, né? Tanto que terapeutas também precisam de terapeutas, psicanalistas também precisam de psicanalistas, psicólogos precisam de psicólogos, né? Psiquiatras também podem precisar de tratamentos psiquiátricos, ou seja, principalmente quem lida com isso também precisa de um apoio e um suporte psicológico, emocional, porque todos de maneira geral, que estão aqui na Terra, principalmente nesse momento, estão precisando de algum tipo de ajuda terapêutica, algum tipo de ajuda terapêutica, algum desabafo, alguma vontade de desabafar, de chorar ou de contar alguma história presa, algo que lhe incomoda, algum segredo, alguma coisa desse tipo. Até nas terapias online, como eu também faço, por exemplo, atendo como terapeuta online, também as pessoas precisam disso. Onde é que eu estou querendo chegar com isso? Eu estou querendo chegar que não existe uma data específica para a morte, para o desencarne aqui na Terra. Mas existem, como eu estava falando, existem duas coisas. Primeiro, tudo isso que eu estava falando que se refere a situações que podem estender um pouco mais a nossa vida ou encurtá-la. Por quê? Cuidados com a saúde ou negligências com a saúde, né? Isso pode fazer um encurtamento da gente ir antes do tempo. Então, às vezes a gente ouve aquele ditado popular e as pessoas dizem: ninguém vai antes da hora, ninguém vai antes do tempo. Vai sim, às vezes vai. Se for uma pessoa extremamente negligente ou uma pessoa que não entenda os sinais e os recados do corpo. Por exemplo, se o corpo apresenta uma necessidade e você negligencia ela, não procura tomar uma medicação, não procura uma orientação médica ou farmacêutica, ou seja lá o qual for, ou não tem uma busca por resolver aquela situação ali, pelo menos de maneira paliativa, a situação vai piorar. Esse é um pequeno exemplo que eu dou. Então, primeiro, a questão do tempo de encarnação de cada pessoa na Terra, isso varia por algumas questões. Uma delas, pelas questões, se olharmos mais pragmaticamente, pelo próprio cuidado ou negligência com a saúde na Terra, pelas heranças das cargas genéticas também de pai ou de mãe. Tem pessoas que vêm com um histórico familiar de pessoas mais fortes, corpos físicos mais saudáveis, mais fortes, que duram mais, que têm uma genética favorável, que não tem, por exemplo, pais e avós que tiveram grandes problemas de saúde ou grandes doenças. Então isso também vem para o corpo. A gente se torna pessoas que vem de uma linhagem, né, genética de poucos problemas ou quase nenhum problema no campo da saúde. Isso vai favorecer, sem dúvida alguma, também a pessoa viver com mais qualidade de vida, com mais tempo.
Já tem outras pessoas que reencarnam e que vêm de uma linhagem genética já com propensões, com probabilidades de também ter doenças que seus pais, seus avós e bisavós tiveram, né? Diabetes, um câncer, uma situações que outras pessoas tiveram e que geneticamente o seu organismo aqui dentro do corpo físico vai ser vulnerável e vão haver probabilidades de você também ter. Não é cravar uma certeza que você vai ter. Pode não ter, mas há grandes chances de ter por umas questões genéticas, uma linhagem já favorável. Esses são pontos mais pragmáticos. Fora isso, tem os pontos do ponto de vista do próprio processo reencarnatório em que há aqueles contratozinhos, né, que se assina, olha, você vai ser assim, vai ser assim, tá. Lá por volta dos 25, 30 anos, você vai ter uma tendência a ter essa doença aqui, a ter essa coisa aqui, a passar por alguns problemas ali, outros aqui. Então, existe dentro do próprio planejamento reencarnatório, e às vezes de um péssimo planejamento, ou de um planejamento, paradoxalmente, um planejamento desplanejado, né? O que é uma forma irônica de eu estar falando, diante de um planejamento desplanejado, pessoas virem também numa loucura qualquer, encarnar em qualquer condição, como pessoas podem reencarnar no Haiti, só porque estão desejantes de reencarnar de uma maneira, porque querem antecipar uma reencarnação e reencarnar na Somália, reencarnar em países da África de muito sofrimento, de falta de condições básicas de saúde, de condições básicas de saneamento básico, não é? Então, pessoas que nascem em locais que têm uma falta de condições básicas de sobrevivência, em periferias, em situações deprimentes, e muitas vezes com pais e mães desequilibrados, ausentes ainda por cima, um Estado ausente, né? A falta da política social, tudo isso, quando se junta, naturalmente que vai também focalizar no campo da saúde dessas pessoas, desses espíritos reencarnados, podendo favorecer no sentido de que se você nasce em locais de muita pobreza, de extrema pobreza, desigualdades e injustiças, sistemas de castas, se você nasce em sistemas de castas, que você já nasce condenado a viver uma vida inteira de sofrimento, de pobreza e desse tipo de coisa, naturalmente que isso também vai favorecer a você ter condições melhores de vida e de cuidados com a saúde ou não. Porque também a gente sabe que tudo isso tem a ver com as questões econômicas, com as questões financeiras. Se você nasce na Suíça, se você nasce na Finlândia, se você nasce na Noruega, se você nasce na Dinamarca, se você nasce na Suécia, se você nasce na França, enfim. Eu estou querendo dizer que se você nasce em países que vão te dar uma condição, uma assistência, o Estado vai te dar condições melhores, a política tem menos corrupção e dão as condições básicas de saúde e educação para as pessoas, até mesmo as pessoas mais pobres na sociedade, você vai ter uma qualidade de vida melhor, né? Aí vem aquela questão na geografia que se chama do IDH, do Índice de Desenvolvimento Humano, né? E aí, naturalmente, se você nasce em locais que vai ter um IDH alto, você nasce em países que economicamente são mais fortes, na Alemanha, se você nasce em países que vão te dar uma estrutura, Estados Unidos e outros países e tal,
por maior que seja às vezes a fome capitalista, mas países que vão te dar uma condição melhor, principalmente na Europa, é uma coisa. Se você nasce no Brasil diante das condições que está, já é bem complicado. E se você nasce no Haiti ou em países de extrema pobreza na África, isso também vai afetar diretamente a sua condição de vida, a sua saúde. Se você nasce numa família totalmente desestruturada, com pais e mães desequilibrados, alcoólatras, viciados em drogas, muitas vezes a mãe vivendo de prostituição, o pai drogado, um alcoólatra, problemas familiares, o pai bate na mãe, espanca a mãe bate no pai, e enfim, o ambiente da casa é infernal. Você tem 10, 15 irmãos para que seus pais possam dar conta, e etc. É muito complicado. Por isso que a gente fala aqui na importância dos processos reencarnatórios, da preparação e de um verdadeiro planejamento reencarnatório para que você possa ter uma vida que vai te dar condições de você fazer e produzir algumas coisas, porque senão você vai ficar sendo mais um número de desnutrição, de problemas de ter nascido em locais desfavoráveis economicamente, financeiramente, socialmente, e naturalmente a sua vida não vai durar muito tempo ali. Essas questões precisam ser colocadas, né? Por isso, os questionamentos sobre a real necessidade de reencarnar, se reencarnar de fato nos faz evoluir, se reencarnar de fato nos faz crescer, né? Para alguns, sim, porque apesar de tanto sofrimento, é aí que vem os desafios e as chamadas provas e expiações, e que essas pessoas não renasceram ali por acaso. Enfim, vai se ter uma resposta para tudo, né? Para tentar acalmar os corações. Mas quando a gente vai perdendo a ingenuidade de estar dentro das castas, de estar dentro dos grupos religiosos que pensam sempre de alguma forma tem resposta para tudo segundo uma dose de religião, né? Então a gente vai vendo que existem processos sim estranhos, no mínimo estranhos de reencarnação, onde a gente se pergunta para que isso, para que isso, e se de fato isso vai ter uma algo de positivo ou de produtivo. É quando a gente se percebe dentro de um jogo onde outras forças, outros que estão sob domínio de nós, nos colocam aqui realmente em meio a um balaio de gatos, como se diz, a um local de muita confusão, de muito sofrimento, de muitas dores, e eles vão sugar nossas energias e vão se alimentar disso, dos nossos sofrimentos e de uma eterna roda de samsara. Bem, para finalizar, então quando a gente fala de se existe uma data para o desencarne, o que existe é dentro do seu processo de planejamento reencarnatório, ou do que se diz aqui do desplanejamento. Se você vem de um desplanejamento total, você está vivendo da própria sorte, em condições totalmente desfavoráveis e que pode, se de repente conseguir se livrar, viver mais tempo. Senão você vai desencarnar, vai entrar nos índices de mortalidade infantil por falta de condições básicas de sobrevivência. Você não vai chegar nem à fase adulta porque houve um desplanejamento total no seu processo reencarnatório. Você foi jogado a sorte para ver o que é que dava. Se houver um mínimo planejamento no sentido da sua própria participação, de escolher locais, pais e ambientes e locais que você acha que vão ser melhor para você,
né, voltar em condições mais favoráveis. Se você nasce em famílias que isso não há como dizer que não faz a diferença. Se você nasce em famílias mais estruturadas financeiramente e também em níveis culturais, esses teus pais vão te dar acesso à cultura, à educação de qualidade, vão te influenciar culturalmente, em gostos musicais, culturais, literários. Você vai ter um ambiente mais pacífico e harmônico em casa. Você vai ter um ambiente mais tranquilo para fazer seus estudos. Você não vai ter uma casa que geralmente casa, não é? Eu tenho que dizer, não é nada contra a pobreza, mas casas onde existe uma dificuldade financeira, casas de desestruturas familiares, com gente alcoólatra, drogada, com casais que vivem de maneira muito tormentuosa, de condições péssimas de sobrevivência, você vai viver em locais infernais que não vão te ajudar, tá? E aí vem aquela história de, mas a meritocracia, tem gente que nasce em ambientes tudo assim e depois tem histórias belíssimas para contar e vence tudo isso, ok. São casos de exceções. Não se pode colocar exceções como regra. Tem gente que consegue ultrapassar muitas coisas e dificuldades, mas isso são exceções, não são a regra. Não se pode colocar exceções como regra. Essa história de meritocracia, isso é balela, porque a maneira como você nasce, aonde você nasce, a cor da sua pele, tudo isso vai fazer diferença na sua vida, em termos de oportunidades, porque muitas vezes tudo é oportunidade, as pessoas precisam de oportunidade. E muita gente famosa, muita gente que tem vitórias na vida se deve a oportunidades que tiveram. Foram pessoas que tiveram oportunidades para iniciar, para trabalhar, para fazer isso, para fazer aquilo. Quando se tem oportunidades é uma coisa, quando também os caminhos são fechados e não se tem oportunidades e se nasce em condições totalmente desfavoráveis, é claro que a condição é diferente. Isso faz toda a diferença no processo reencarnatório. Não é só uma questão de nascer rico ou nascer pobre, mas é uma questão de você nascer num lar onde de maneira minimamente existe uma organização, minimamente existem pais mais conscientes, pais que gostam mais de estudar, que valorizam a educação, que valorizam a cultura, né? Você vai ter naturalmente uma condição melhor. Se você nasce em locais onde há uma desestrutura total, né? Onde os seus próprios pais não tiveram também acesso, não têm acesso ao que é bom, a uma música boa, a uma cultura, a um acesso a uma educação, tanto faz como tanto fez, ou pais já divorciados, né, situações complexas, ou às vezes quando você já nasce órfão, sem pai nem mãe, vai ser destinado a outras pessoas ou a instituições. Então, é uma série de situações que vão pesar nessa situação de você desencarnar mais cedo ou mais tarde, né? Passa por tudo isso que eu estou falando aqui, pelo planejamento, planejamentos básicos ou desplanejamentos totais, né? E pelas próprias situações de heranças das cargas genéticas, né? E predisposições que também existem do ponto de vista espiritual, o que no espiritismo a gente chamava de perispírito, né? Existe uma ideia de muitos corpos, corpos causal, corpos isso, corpos aquilo, corpo mental, existem divisões de vários corpos. Mas o Espiritismo resume isso com perispírito e espírito e o corpo físico, basicamente. Se torna mais fácil de você entender. Então, o, o perispírito, que é o molde, né, o MOB, modelo organizador biológico,
é o MOB, perispírito é o MOB, o modelo organizador biológico. Se no seu perispírito já vem falhas, falhas que se diz marcas de encarnações anteriores, de situações, de formas, pensamentos, de situações trazidas de outras encarnações, você vai ter propensões, predisposições também naturais a passar por algumas situações, o que se pode dizer mais facilidade de se ter alguns karmas, algumas provas e expiações do que outras pessoas. Então, vai ser mais suscetível a doenças, a problemas em algumas áreas da sua vida, situações financeiras, situações de saúde, outras situações. Então, veja que é um processo muito complexo, o processo das reencarnações. E, portanto, não se pode dizer de maneira simplória só: ninguém vai antes do tempo, ninguém morre antes do tempo. A gente que estuda e vivencia casos, eu posso dizer que eu já vi pessoas irem antes do tempo, por uma série de questões, por uma vida totalmente desnorteada, por dificuldades muito grandes, por falta de acesso à saúde, à educação, né? Espíritos revoltados, pessoas que se revoltam e desde cedo vão servir a um sistema de tráfico de drogas, a viverem uma vida bandida, né? E já vi outros casos de pessoas serem curadas quando os médicos da Terra já disseram que não podia mais ser curado. E quando ninguém dava mais condição de vida, quando se davam 2 meses ou 5 meses de vida, pessoas viverem 10, 15, 20 anos. Já vi pessoas passarem por cirurgias espirituais e tratamentos e ajudas, intervenções espirituais, que a pessoa estava para desencarnar naquele dia, naquela noite, e foi salvo, digamos assim. Houve uma intervenção espiritual e a pessoa viveu mais 20, 30 anos para frente. São casos reais que acontecem, né? Casos de pessoas que estão em hospitais e estão sendo vítimas de obsessões, de espíritos vampiros, sugadores, energéticos, de várias perturbações, né? Quando a gente fala espíritos, que se inclua também extraterrestres, espíritos, estão sendo vítimas de ataques e perseguições espirituais, né? Tem pessoas que, por estarem sendo vítimas de perseguições espirituais e daquelas do que se chama dos trabalhos feitos, das demandas e dos espíritos voltados a essa área de transmitir doenças e de criar mecanismos para que alguém desencarne. Tem espíritos que têm raiva, que têm ódio de uma pessoa e quer fazer ela morrer, quer matar ela, entre aspas. Então vai tentar adoecê-la, tentar prejudicá-la em vários aspectos, tentar fazer com que ela morra antes do tempo. E tem outros casos que, pela intervenção divina e a intervenção dos bons espíritos e pela ajuda divina, tem gente que é cirurgiada espiritualmente e nem sabe, nunca soube, nem sabe, nunca não sabe disso, mas já foi. Tem gente que já passou por intervenções e ajudas muito grandes sem saber. Tem gente que já foram cirurgiados espiritualmente e nunca souberam disso, nem sabem. Já passaram por tratamentos e curas fantásticas. Afora aqueles mais conectados com a espiritualidade que já rogam ajuda, que já pedem uma ajuda, que já se conectam melhor com os espíritos e que percebem e sentem que foram beneficiados e ajudados, que o próprio Jesus disse: pedi e obtereis, batei a porta e vos abrirá, buscai e achareis. Então, é o caminho. Você pedindo, argumentando, tendo uma boa conversa com Deus, sabendo pedir, argumentar e explicar o porquê você quer continuar vivendo, você ainda tem coisas a fazer, a desempenhar,
você tem um papel útil ainda e quer aumentar essa sua utilidade, você quer ajudar outras pessoas, você quer se melhorar, você quer tomar novas atitudes e posturas na sua vida, isso lhe dá o que se chama de uma moratória. Também os espíritos observam tudo isso, os mentores espirituais observam tudo isso e concedem a você uma moratória espiritual, um tempo a mais. Você estava para desencarnar, em tal ano eles te dão mais 10 anos pela frente ou 20 anos pela frente. Ou te dão um tempo estimado pela frente que você, a depender de suas atitudes e de novas situações, mudanças no modo de ser, mudanças também com relação a cuidados com a saúde e etc. Isso vai te dar uma longevidade maior, né? Talvez de 10, 15, 20 anos, 30 anos até. Então veja que tudo isso tem a ver, tudo isso faz parte de um pacote que é muito complexo e cheio de minúcias para poder dizer se a pessoa vai desencarnar assim, assado, né? As próprias escolhas nossas na vida vão nos dar um caminho e nesse caminho também é um destino para nós. Esse destino é alterado por nós mesmos, que somos co-criadores e alteramos esse destino de maneira consciente ou inconsciente. Por isso que é melhor trazer do inconsciente para o consciente e tornar um destino melhor e até no futuro uma boa morte, no sentido de que não seja uma morte baseada em muito sofrimento, muita dor, em muitas situações provacionais e expiatórias, né? Tudo isso veja que é uma série de questões que acarreta tudo isso. Não é algo simples, é uma resposta simples de ser dada. É preciso pensar em tudo isso. Processos reencarnatórios exigem uma série de questões, de critérios a serem observados. E aí, para finalizar, eu digo que sim, quando você tem um planejamento e você vem naquele planejamento, de acordo com a sua linhagem, de acordo com o que você já traz no seu corpo perispiritual, no que você já traz no perispírito, das marcas dos perispíritos, das predisposições a ter doença A, B ou C. Quando se soma isso, a carga genética de quem é seu pai, sua mãe, de onde vem essa genealogia, né? Então, por aí já vem indícios de problemas que você possa ter na área da saúde ou não. Não necessariamente, mas que é probabilístico, não é determinado. É importante dizer isso. Não é uma coisa, não é um determinismo, mas é algo probabilístico. Se você vem com marcas perispirituais, vamos dizer, num determinado órgão já mais fragilizado, e você vai nascer num corpo físico que vem de uma estrutura genealógica, genética de um pai e de uma mãe que já tem problemas também naquela mesma área, é quase que certeza que você vai ter doenças naquele sentido ali. Ou seja, vai muito de acordo com isso, né? E aí quando o espírito reencarna, ele tem um período estimado de mais ou menos que ele vai desencarnar. Todos nós temos um período estimado. E é bom que se diga, isso é probabilístico, isso não é determinismo. Então há um período estimado, dentro de condições normais, né? De situações normais, de condições normais, há um tempo estimado. 20, 30, 20 anos para alguns, 30 para outros, 40, 50, há um tempo estimado. E dentro daquele tempo estimado, daquela fase de tempo estimado, coisas irão acontecer que provavelmente vão te levar ao desencarne. Se não for algo, vamos dizer assim, fulminante, vão ser situações que vão acontecer que vão te levar a desencarnar. Você vai estar num período suscetível a que coisas aconteçam para tentar te levar. Vão te levar? Muitas vezes sim. Em outros casos, você mesmo estando nesse período e estando
vamos dizer assim, predeterminado não seria a palavra, mas estando inclinado a desencarnar, você pode receber ajudas do alto, intervenções espirituais, visitas espirituais de espíritos abnegados, bondosos, que vêm te ajudar e te salvar, digamos assim, postergar, colocar mais para frente seu desencarne. Então existem equipes que também observam isso e, portanto, te dão mais tempo de vida na Terra, te dão mais tempo de vida aqui. Então, não são poucos casos, é importante que diga, não são poucos casos de pessoas que estavam para desencarnar, desenganadas totalmente da medicina e realmente estavam em períodos propensos a esse desencarne, mas por ajudas e intervenções divinas estão vivas até hoje, estão encarnadas até hoje, 20, 30 anos depois. Veja que tudo isso é possível. Há uma mistura, veja quantos detalhes eu venho falando para a gente perceber. Então, é o que eu digo, tem pessoas que até não sabem, pessoas que não são tão ligadas a essa parte da conexão com os espíritos, mas que já foram muito ajudadas, já passaram por cirurgias espirituais sem saber, em casa, dormindo. Há muitos casos de pessoas que passaram por cirurgias espirituais para serem tirados tumores, serem tirados problemas sérios na saúde da pessoa, e isso é uma grande bênção que você vai expelir às vezes algo que poderia te levar ao desencarne, mas que são feitas cirurgias espirituais sem você perceber. E isso são bênçãos e intervenções para que você possa viver mais tempo e eliminar o mal sem precisar passar por maiores sofrimentos, tratamentos e etc. Tudo isso acontece. E para aquelas pessoas mais conscientes e que já pedem mesmo, pedem mentalmente, pedem falando com Deus, e pedem falando com seus espíritos amigos, seus mentores, seus protetores, que conhece eles, que tem uma intimidade com eles. Se você pede, conversa com muita facilidade com eles, que tem uma mediunidade mais ostensiva, isso é mais fácil ainda de acontecer, desses espíritos virem, e eles são extremamente muito carinhosos e vêm e cumprem o que tem que fazer, ou seja, vêm ajudar você e te dar vida e proteção e te deixar vivo por mais tempo. Esse é o objetivo deles. Quando essas equipes espirituais vêm, eles não querem saber se você torce pelo Flamengo ou pelo Vasco, pelo Corinthians ou pelo Palmeiras, pelo Bahia ou pelo Vitória, pelo Sport ou pelo Santa Cruz. Eles não querem saber o que você fez ou deixou de fazer. Não vai haver nenhum julgamento moral. Eles vão vir te ajudar no que você precisa, bondosamente, dedicadamente, e vão embora. Isso é o que é o legal, isso é o que é bonito desse processo todo. Portanto, não é só aquela história, foi ajudado porque teve um merecimento. Às vezes sim. Às vezes sim. Por exemplo, eu trabalhei no centro espírita e lá eu pude fazer um trabalho de fundar um centro espírita e de dirigir um centro espírita, onde lá eu me dediquei de verdade, de coração, e ajudei algumas pessoas e fiz algumas coisas boas. Isso pode ter me ajudado também, entre aspas, numa forma de merecer ter sido ajudado algumas vezes no campo da saúde, ter não desencarnado em alguns momentos que eu já poderia estar desencarnado. Eu sou um exemplo disso. Eu sou um exemplo de uma pessoa que poderia já estar desencarnado, mas estou aqui. E sei que dentro de um planejamento prévio, né, algo que foi feito para mim, foi feito um planejamento para que eu, assim vamos dizer, eu estou com 43 anos, agora com carinha de 33, 35, né, é bom que se diga. Mas foi feito um planejamento para mim, para que eu não chegasse à minha velhice, à fase idosa, nessa encarnação. Que eu desencarnasse na meia idade, realmente,
E diria assim a vocês que no tempo de hoje, assim, não faltaria muito tempo para isso. São uns 10 a 12 anos por aí para frente, tá? De 9 a 10, 11 anos por aí para frente. É o meu tempo estimado. Estimado é esse. Não significa dizer que vai ser necessariamente assim. Por quê? Por tudo isso que eu já expliquei. De que as coisas, as circunstâncias da vida e diante de nossas escolhas e atitudes pode fazer isso ser antecipado, eu ir antes do que estava previsto ou ir até depois, conseguir ainda mais um tempo de moratória, etc. Né? Mas esse vídeo também é para agradecer a esses bons espíritos que nos ajudam tanto e de uma maneira de que na hora eles vêm sem querer olhar, sem querer fazer nenhum tipo de juízo de valor sobre nós. Eles vêm nos ajudar no que a gente precisa, fazendo o melhor por nós e vão embora. De maneira amorosa, carinhosa e com muita doação. É isso. É isso que eu queria dizer, meus amigos. Eu acho que o vídeo foi importante, foi útil para o entendimento sobre essas questões. Então eu queria que você deixasse o like. Não esquecesse o like. Deixa o like aí, compartilhe o vídeo, envie o vídeo para muitas pessoas. Eu sei que é um vídeo que pode ajudar muitas pessoas a entender melhor esses processos. Então envie o vídeo para muitas pessoas, compartilha, deixa o like e se não for inscrita no canal, por favor, inscreva-se no canal. Se está chegando aqui hoje, por favor, inscreva-se no canal. Inscreva-se você, homem, mulher, que estiver chegando aqui hoje. Inscreva-se e dá essa força pra gente. Em contrapartida, aqui você vai ter um conteúdo sempre de muita qualidade nos vídeos e nas lives. Um grande abraço.